was. I think it's about half an hour. And it was traumatizing because you couldn't look left or right. You were walking through a tunnel of grief, and there were thousands and thousands and thousands of people, and you walked through a different section and there'd be a different reaction. So I remember once, you could walk for 300 paces through silence, and then somebody would start wailing, and people would start really sobbing and crying out really lovely things to William and Harry. But it was very, very emotional. And I just thought, goodness, I hope behind his mum's body. E se o funeral mais assistido do mundo tivesse um segredo que permaneceu trancado por 30 anos? Imagine o momento desolador de uma família real que, nas sombras, carregava verdades que ninguém ousava falar. Nos dias após a dor do mundo, o irmão de Diana, Spencer, finalmente dá um passo à frente, pronto para revelar os detalhes ocultos que nos assombraram a todos. Desde a procissão dolorosa que levou milhões de londrinos a se ajoelharem, até os momentos atrás de portas fechadas quando a família real soube de sua morte, Spencer está revelando os fatos que desafiam tudo o que pensávamos saber. Junte-se a nós enquanto descobrimos a realidade arrepiante de um dia que chocou uma nação, e como a confissão de um irmão está reescrevendo a narrativa da jornada final de um ícone. Esta é a história que esperou 30 anos para ser contada. Quando o mundo soube que a princesa Diana havia morrido, um silêncio caiu sobre a nação que parecia tão pesado quanto as nuvens sobre o palácio de Kensington. No entanto, atrás daquele luto abafado, havia correntes invisíveis de raiva, incredulidade e um sentimento profundo de que algo muito mais pessoal havia se desenrolado naquele dia. Um homem que havia caminhado ao lado de Diana desde que ela era uma criança, que havia compartilhado de suas conquistas e de suas dores privadas, entrou no centro de uma tempestade que mudaria para sempre a narrativa da família real e as vidas de William e Harry. Foi o dia após o funeral, o próprio dia em que ela foi enterrada sob a pedra e nas sombras da abadia de Westminster. Spencer, seu irmão mais novo, caminhou pelos corredores iluminados da igreja, seus passos ecoando em um espaço que ainda cheirava a lírios e luto. Ele havia passado o dia anterior de joelhos ao lado do caixão, sua mente reproduzindo todas as conversas que haviam tido, todos os segredos que haviam guardado do mundo. Ele era o único que podia dizer com certeza que Diana não havia desejado que seus filhos marchassem antes dela. E essa verdade havia sido escondida atrás de portas fechadas, nunca falada em voz alta, nunca registrada em nenhuma declaração pública. A procissão funeral na manhã de 6 de setembro de 1997 se desenrolou como uma cena de uma tragédia. Pessoas de todos os cantos do globo estavam ombro a ombro nas ruas de Londres, seus rostos marcados por lágrimas. Milhares haviam se reunido para prestar suas homenagens a uma mulher que havia se tornado um símbolo de compaixão, alguém que havia mostrado ao mundo que a vulnerabilidade podia coexistir com a força. Mas entre a multidão de enlutados, a imagem mais impressionante era dos dois jovens príncipes, William, com apenas 15 anos, e Harry, com apenas 12, caminhando em procissão solene atrás do caixão da mãe. Para os meninos, a marcha foi um momento que os assombraria pelo resto de suas vidas. Seus rostos eram um estudo em estoicismo, seus olhos baixos, cada passo uma batalha silenciosa contra o peso da dor que parecia pressioná-los de todos os lados. Eles nunca haviam escolhido estar nesse caminho. Foi uma decisão tomada por aqueles que acreditavam que lhes daria uma despedida digna. Mas enquanto caminhavam, o mundo assistia, e as câmeras se aproximavam, capturando os tremores sutis que escapavam entre seus lábios, os pequenos arrepios que traíam uma dor mais profunda. Spencer havia sabido, desde a primeira conversa com o cortesão do Palácio de Buckingham, que o plano era incluir os meninos na procissão. Ele havia ouvido as palavras pronunciadas com certeza casual, e seu coração havia gelado. A imagem de dois jovens meninos, ainda à cruz de suas próprias perdas, sendo levados diante de uma multidão de estranhos enlutados parecia, para ele, cruel. Ele não tinha dúvidas de que Diana se oporia a tal espetáculo. No entanto, a decisão já havia sido tomada, e o palácio havia rejeitado seus apelos. Já foi decidido, disse o cortesão. Eles marcharão. Spencer havia lutado, argumentando que seria um espetáculo público desnecessário que colocaria os meninos em uma posição de vulnerabilidade dolorosa. Mas seus protestos caíram em ouvidos moucos, a decisão já selada. Mais tarde, naquela noite, uma mentira havia se infiltrado em sua conversa. O cortesão havia dito que os meninos mesmos queriam caminhar na procissão. A revelação dessa verdade foi um choque que reverberou nos pensamentos de Spencer. Ele havia acreditado, de boa fé, que estavam honrando os desejos de seus sobrinhos. Foi apenas quando o príncipe Harry admitiu mais tarde que os meninos nunca haviam tido uma escolha que a realidade se tornou clara. Harry, então uma criança que não tinha poder para recusar, havia simplesmente seguido ordens, sem saber que a decisão havia sido tomada para ele.
A manhã do funeral foi um dia pesado de dor. As pessoas estavam do lado de fora do Palácio de Kensington segurando flores, notas escritas à mão, fotografias de Diana que um dia pareciam comuns. Sua dor era tangível, uma pressão palpável que parecia tornar-o ardenso. Na mesma hora, Charles Spencer caminhava ao lado do príncipe Charles e do príncipe Philip, os dois meninos, e as câmeras se concentravam em seus rostos, capturando as expressões pálidas e contidas que falavam de turbulência interior. A caminhada do Palácio de Kensington até a Abadia de Westminster foi longa e cheia do peso das expectativas. Os meninos estavam rígidos, nunca quebrando o silêncio, seus rostos a própria imagem da compostura. Harry mais tarde descreveu a experiência como entorpecida, como se suas emoções tivessem desligado, um sentimento que o deixou desligado da realidade ao seu redor. Para Spencer, a dor não era apenas sobre perder sua irmã, era sobre testemunhar o que ele via como uma injustiça. Ele havia sido o único que poderia ter se levantado pelos meninos, que havia lutado tanto para protegê-los do olhar público. No entanto, ele era impotente, seus apelos engolidos pela instituição que havia se tornado um monólito. Mais tarde, naquele dia, enquanto o mundo voltava sua atenção para a solenidade do funeral, Spencer se levantou para fazer um discurso que se tornaria um dos momentos mais poderosos da história real moderna. Ele não falou de Diana no sentido tradicional, ele falou por ela, uma posição que era ao mesmo tempo íntima e confrontacional. Ele a descreveu como a pessoa mais caçada da era moderna, uma vítima de um cenário midiático que a havia perseguido implacavelmente. Ele responsabilizou a família real por não protegê-la da constante vigilância. A compostura estoica da rainha fez pouco para mitigar o impacto de suas palavras. O príncipe Charles permaneceu calmo, talvez devido ao seu próprio treinamento, enquanto o resto do mundo sentiu o golpe das acusações de Spencer. O clímax do discurso foi uma promessa que reverberou por toda a multidão na Abadia de Westminster, que a família de sangue, e não a dinastia Windsor, protegeria e orientaria William e Harry. Esta foi um desafio direto à autoridade da monarquia, uma declaração de que os irmãos não seriam mais deixados inteiramente nas mãos de uma instituição que havia tomado decisões por eles sem o seu consentimento. A resposta foi rara, uma explosão de aplausos espontâneos que nunca havia sido vista antes em um funeral real. A audiência, que variava de dignitários a celebridades, aplaudiu em solidariedade com a convicção de Spencer, reconhecendo a injustiça que ele havia destacado. Nos dias que se seguiram, Spencer admitiria que manter essa promessa provaria ser impossível. William e Harry já estavam profundamente enraizados no sistema real. A influência da monarquia sobre o seu futuro era muito grande para que Spencer pudesse alterá-la. Ele não podia criá-los da maneira que Diana poderia ter desejado, nem podia retirá-los do caminho traçado para eles. A responsabilidade pela sua educação e proteção permanecia firmemente dentro dos muros do palácio. Anos mais tarde, o príncipe Harry falaria abertamente sobre o impacto duradouro daquele funeral. Ele admitiu que isso o havia afetado profundamente, e que o mundo não permitiria mais que uma situação como essa se desenrolasse. A candidez de Harry sobre suas emoções e a vigilância pública que ele enfrentou ecoaria os sentimentos que Spencer havia expressado por Diana. Sua disposição em romper com o protocolo real e falar a verdade era, de muitas maneiras, um testemunho do apelo à ação que Spencer havia feito. No entanto, a história não terminou aí. Atrás das cenas, as primeiras horas de 31 de agosto de 1997, quando o acidente ocorreu, foram um tempo de incerteza caótica. O acidente havia sido súbito, o Mercedes preto que levava Diana atravessando as ruas de Paris, perseguido por paparazzi que a haviam perseguido implacavelmente. O impacto foi brutal, o veículo se amassando como uma lata de metal. Em segundos, o mundo começou a receber sussurros de que uma mulher mais famosa havia sido envolvida em um acidente. A notícia se espalhou rapidamente, primeiro como um sussurro, então como um título de capa que virou a atenção do mundo para Paris. Atrás dessa agitação pública de manchetes, outra história se desenrolou na África do Sul. Charles Spencer estava na cama, meio adormecido, quando o primeiro telefonema tocou. A voz do outro lado era calma, mas firme. Diana havia sofrido um acidente de carro em Paris, gravemente ferida. A mente de Spencer corria, lembrando a atenção implacável da mídia que ela havia suportado, os paparazzi que a perseguiram sem cessar. Seu coração batia forte, enquanto ele esperava pela confirmação. Minutos se estenderam em 1 hora, e um segundo telefonema chegou. Desta vez, a voz era mais fria, as palavras mais finais. Sinto muito, senhor. Ela não sobreviveu. A realidade o atingiu como um martelo. Ela havia partido, e a culpa era dos paparazzi que a haviam perseguido naquela noite. A reação da família real naquele momento foi de silêncio, um silêncio que seria mal interpretado pelo público.
Enquanto as pessoas da Grã-Bretanha e do mundo estavam em luto aberto e cru, flores se acumulavam do lado de fora do Palácio de Buckingham. Pessoas choravam nas ruas, aqueles no topo permaneceram em silêncio por horas, então dias. Nenhuma declaração pública, nenhum discurso nacional, nenhum sinal visível de luto. A família real permaneceu no castelo de Balmoral, escondida da vista. As pessoas supunham que o choque havia tomado conta, mas à medida que os dias passavam, o silêncio parecia mais como indiferença. A bandeira no Palácio de Buckingham não foi abaixada para meio mastro. Charles e os meninos não estavam em Londres, as expectativas do público não foram atendidas. Os jornais, normalmente respeitosos com a monarquia, transformaram seus títulos em acusações de traição. Seu povo está de luto, onde você está? Os jornais gritavam, exigindo que a família real mostrasse à nação que se importava. O público britânico, sentindo-se abandonado, começou a questionar sua lealdade. O silêncio no topo, a falta de um discurso público. Esses foram os primeiros rachados na imagem de estabilidade da monarquia. O discurso de Spencer revelaria ao mundo que algo mais profundo havia sido escondido atrás daquele silêncio oficial, uma verdade que ninguém havia ousado confrontar. Ele havia entrado naquele vazio, trazendo a voz de seu irmão para um palco onde seria ouvida pelo mundo. As primeiras noites após o acidente de Diana foram um estranho silêncio, um silêncio que se abateu sobre Balmoral como se o próprio castelo estivesse segurando a respiração. 2 meninos, William e Harry, sentaram-se ao fogo, seus rostos pálidos e olhos arregalados, enquanto seu pai, o príncipe Charles, forçou um sorriso que nunca Kitty alcançou seus olhos. Na luz fraca da lareira, o peso do mundo parecia muito grande para os jovens corações. Harry, então com apenas 12 anos, pressionou as palmas de suas mãos contra os ouvidos, repetindo a pergunta que o havia assombrado por dias. Ela se foi? A resposta veio do suspiro de seu pai, uma voz suave, mas firme, que carregava o conhecimento de um segredo muito pesado para a mente de uma criança. Os irmãos haviam falado com Diana ao telefone no dia anterior, uma troca casual de ligue mais tarde, que agora parecia uma piada cruel. Por dias, as paredes do palácio se tornaram uma gaiola invisível. Os irmãos foram mantidos longe da imprensa, longe do olhar do público. Seu mundo se reduziu ao jardim de Balmoral, ao zumbido da lareira e à presença de seu pai, avó e uma família que raramente mostrava emoção. O silêncio no palácio, no entanto, não passou despercebido. Em Londres, flores se acumulavam em frente ao Palácio de Buckingham. As pessoas choravam nas ruas e a nação clamava por respostas. No entanto, a família real permaneceu um passo atrás, seu silêncio magnificado pela falta de qualquer discurso público. A rainha não teve outra escolha senão agir. 5 dias após a tragédia, em 5 de setembro, ela apareceu diante das câmeras, sua voz firme, descrevendo Diana como um ser humano notável, uma mãe amorosa. Ela elogiou sua devoção aos 2 meninos e falou da perda que a nação havia sofrido. Foi uma tentativa de bridar a divisão, mas para muitos, parecia tarde demais. A monarquia havia parecido fria e distante em um momento em que o calor era desesperadamente necessário. A lacuna entre a instituição real e o povo tornou-se mais óbvia do que nunca. As palavras da rainha, embora respeitosas, não conseguiram apagar a percepção de que a monarquia havia estado fora de contato. O funeral em si foi, talvez, o momento mais doloroso e controverso da história real. A decisão de fazer com que William e Harry caminhassem atrás do caixão de Diana foi um momento que mudaria suas vidas para sempre. Foi uma escolha com a qual muitos dentro do palácio discordaram. Um homem em particular, Charles Spencer, lutou ferozmente para impedi-la. Ele acreditava que os meninos, com 15 e 12 anos, eram muito jovens para suportar o fardo de caminhar diante de um mundo que acabará de testemunhar uma tragédia. Ele argumentou que a família real estava enviando uma mensagem que era cruel e exploradora. Seus protestos foram recebidos com resistência por funcionários do palácio, e no final, a decisão foi tomada. A presença dos meninos atrás do caixão, capturada por milhões de câmeras, foi traumática para ambos. William mais tarde admitiu que foi uma experiência que nenhuma criança deveria ter que suportar. A dor dos meninos foi agravada pelo fato de que, por décadas, Spencer havia sido o único que verdadeiramente entendia o que a morte de Diana significava para uma criança. A batalha de Spencer com a família real continuou além do funeral. Ele nunca concordou com a escolha de fazer com que os meninos caminhassem atrás do caixão. Ele argumentou com funcionários do palácio, afirmando que a cerimônia era cruel. Seus protestos foram ignorados. A decisão da família real de não ouvir Spencer deixou uma cicatriz duradoura na psique dos meninos. Anos mais tarde, William disse que o funeral o havia traumatizado. O trauma de Harry foi ainda mais profundo. Ele havia sido comparado à sua mãe,
com o traço rebelde e a calor que o tornavam um ajuste natural para o público. No entanto, a experiência deixou um desconforto profundo com o sistema real que o assombraria em anos posteriores. A memória de Harry dos paparazzi, das câmeras implacáveis e da reação do público aquela noite em 1997 mais tarde moldaria suas próprias escolhas. O papel de Charles Spencer como crítico da família real foi mais do que um protesto isolado. Por anos, ele falou sobre como a instituição havia falhado com Diana. Em entrevistas, ele lembrava como Diana foi deixada para lutar sozinha, como seu funeral foi tratado e como William e Harry foram forçados a caminhar atrás do seu caixão. Spencer argumentou que nenhuma criança deveria ter que fazer isso na frente de milhões. Ele estava certo. A família real não havia ouvido. A falha institucional se tornou uma narrativa que transcendeu uma única geração. As palavras de Spencer ainda ecoam pelos corredores do palácio, um lembrete de que a tragédia não foi apenas um evento isolado, mas parte de um padrão maior de tratamento que havia sido infligido a um membro da família. O sentimento de injustiça que a crítica de Spencer destacou teve um impacto mais amplo na percepção da família real. Não se tratava apenas do funeral ou da decisão de fazer os meninos caminhar atrás do caixão. Era também sobre os títulos negativos, os ataques de dentro do palácio e a falta de apoio à família de Diana. O público, que havia visto o coração de Diana, as pessoas que haviam lamentado a sua morte, começou a questionar a própria natureza da monarquia. Os discursos de Spencer foram uma forma de protesto contra um sistema que parecia tratar um ente querido como um dever, e não como uma pessoa. Ele foi a única voz que entendia por que a família real havia se distanciado tão rapidamente de Diana, do público, da realidade do seu sofrimento. Ele passou anos falando sobre como a instituição havia falhado com ela, e sua voz permaneceu um lembrete constante de que a tragédia continuava viva. A luta de Harry com a monarquia eventualmente alcançou um ponto de ebulição. Ele foi comparado à sua mãe, dado seu espírito rebelde, a sua calor e o seu desconforto profundo com o sistema. Ele nunca esqueceu como ela havia sido tratada. Em entrevistas, ele mais tarde admitiu que toda vez que via câmeras de paparazzi flashando, ele era levado de volta àquela noite em 1997. O trauma de testemunhar as câmeras no funeral, o medo de a história se repetir, moldou as suas escolhas. Ele viu Meghan, sua esposa, enfrentando o mesmo tipo de tratamento. A experiência de Meghan, títulos negativos, ataques de dentro do palácio, falta de apoio, fez Harry se sentir impotente para parar o mesmo padrão. Em uma das suas entrevistas mais emocionais, ele disse que via a história se repetir, mas, ao contrário de Diana, ele podia escapar. Ele escolheu deixar a família real. Em 2020, Harry e Meghan tomaram a decisão chocante de deixar a instituição, mudando-se para os Estados Unidos, cortando laços oficiais. Foi a medida mais ousada na história real moderna. Para Harry, não foi uma rebelião, foi sobrevivência. Ele havia seguido o caminho da sua mãe, recusando-se a deixar que os mesmos padrões se repetissem. Spencer apoiou silenciosamente a decisão de Harry. Ele não fez declarações públicas, mas o seu silêncio já não era uma recusa em se envolver. Era uma compreensão tácita de que Harry havia passado décadas criticando o mesmo sistema que ele agora havia rejeitado. A narrativa compartilhada entre Charles Spencer e Harry serviu como uma ponte entre gerações, um lembrete de que o legado de Diana não era simplesmente sobre o passado, mas sobre a sobrevivência contínua. A partida de Harry com Meghan, a forma como ele falou sobre querer protegê-la do mesmo pesadelo dos paparazzi, foi uma continuação da luta de Diana para se libertar das restrições da monarquia. Enquanto Diana havia buscado uma nova vida fora das funções reais e começou a falar sobre suas próprias lutas, Harry concluiu o que ela havia começado: seu caminho para redefinir o que significava ser um real. A verdade que Charles Spencer revelou após 30 anos não foi apenas uma declaração sobre a experiência dos meninos no funeral ou o silêncio da monarquia. Foi uma revelação do fracasso institucional que havia moldado a vida de uma geração. A crítica de Spencer durante décadas finalmente encontrou ressonância nas ações de Harry. Foi um fechamento de um ciclo, uma reconciliação entre o passado e o presente. Para os espectadores, a revelação parecia um segredo finalmente exposto, uma verdade que havia sido escondida por 3 décadas. A sensação de que a monarquia havia falhado com seu próprio povo e que a única maneira de corrigir essa injustiça era sair, quebrar, reconstruir, era poderosa. No final, a história do irmão da princesa Diana e a partida de Harry é uma de sobrevivência, de quebrar os padrões que os haviam ligado por tanto tempo. Os irmãos que haviam sofrido em silêncio em Balmoral, a ira do público, o discurso tardio da rainha, o funeral controverso, a batalha de Spencer e a crítica contínua, e finalmente, a decisão ousada de Harry de se afastar. Todas peças de um quebra-cabeça maior que agora se encaixam em uma imagem mais completa.
A verdade após 30 anos é que a tragédia não terminou com a morte de Diana. Ela continuou, através das palavras de seu irmão e das ações de seu filho. Foi a revelação final que finalmente colocou a verdade em evidência. Nos meses que se seguiram, a partida de Harry não foi meramente uma mudança de residência. Ela se tornou uma recalibração sísmica do que significava ser um real no século XXI. A decisão havia se espalhado pelos corredores de Windsor, os corredores de Buckingham e as salas de estar de pessoas em todo o mundo. O silêncio das paredes do palácio, antes preenchido com desculpas sussurradas e queixas não expressas, agora era pontuado por um novo tipo de silêncio, um que ressoava com a resolução silenciosa que havia impulsionado Harry para sair. A mudança para a Califórnia foi tanto prática quanto simbólica. Ela forneceu um escudo contra os paparazzi implacáveis que haviam perseguido sua vida desde os primeiros dias de seu casamento, mas mais importante, ofereceu uma tela fresca sobre a qual ele podia pintar um futuro que não girava em torno do protocolo. Ele se estabeleceu em uma casa modesta no Vale de San Fernando, um lugar que, pela primeira vez, se sentia livre das expectativas da realeza. A sensação de libertação era palpável, um alívio que havia sido anos em preparo. Ainda mesmo no silêncio de sua nova vida, Harry encontrou-se atraído pelos mesmos problemas que haviam assombrado seu pai, e mais tarde, seu irmão. Ele começou a usar sua plataforma para defender a conscientização sobre a saúde mental, uma causa que tinha ressonância pessoal após testemunhar as lutas de seu irmão. Em declarações públicas, ele referenciou o trauma que havia permeado a história de sua família, o medo de que cada geração estivesse caminhando pelo mesmo caminho perigoso. Ele falou do peso das expectativas, das correntes invisíveis que ligavam seu povo, e da necessidade de quebrar essas correntes para gerações futuras. A reação do público foi uma mistura de empatia e ceticismo. Alguns celebraram sua coragem, vendo-o como uma figura que havia finalmente escolhido a autenticidade sobre a imagem. Outros, enraizados na visão tradicionalista da monarquia, o acusaram de traição. Independentemente disso, sua voz já não era abafada pela cuidadosa curadoria do palácio. Ele podia se dirigir diretamente às pessoas, suas palavras sem filtro e de muitas maneiras, mais potentes do que os discursos escritos que ele havia entregue nos palácios reais. De volta a Windsor, a dinâmica mudou também. A família real, ainda lidando com a perda do príncipe Philip, começou a confrontar o legado de seus próprios fracassos. Após a partida de Harry, a rainha, que havia sido um pilar de resiliência estoica, emitiu uma rara declaração pública. Ela reconheceu a dor que havia sido suportada por aqueles dentro dos muros do palácio, admitindo que a instituição não havia sempre vivido de acordo com seus próprios ideais. Suas palavras, entregues do conforto de um ambiente privado, foram um reconhecimento silencioso de que o passado não podia simplesmente ser varrido para o lado. O contraste entre a resposta medida da rainha e os apelos apaixonados de Harry destacou a natureza evolutiva da relação da monarquia com o público. A instituição, uma vez percebida como inatacável, agora estava sendo forçada a lidar com suas próprias deficiências. No entanto, a conversa não era de condenação. Era uma conversa sobre responsabilidade, cura e a necessidade de mudança sistêmica. Nos anos que se seguiram, Harry e Meghan se tornaram mais do que apenas ex-royals. Eles emergiram como defensores de uma causa que transcendia fronteiras. Sua mudança para os Estados Unidos, inicialmente vista como uma retirada, evoluiu para uma campanha ativa. Eles se associaram a várias organizações de caridade, incluindo aquelas focadas em saúde mental, bem-estar infantil e movimento de liberdade de imprensa. Sua história foi amplificada por jornalistas que, ao longo de décadas, haviam sido cautelosos em relação à sua proximidade com o palácio. Com o peso de sua experiência, eles trouxeram uma perspectiva matizada para discussões sobre ética midiática e direitos individuais. A narrativa em torno do irmão da princesa Diana, Charles Spencer, também mudou. Onde uma vez sua crítica havia sido um sussurro silencioso nas sombras, sua voz agora ecoava através da esfera pública. Ele também encontrou uma plataforma renovada para falar sobre os fracassos sistêmicos que haviam assolado sua família. Suas décadas de pesquisa e defesa, agora corroboradas pelo próprio testemunho de Harry, ressoaram com uma geração que estava mais atenta à responsabilidade institucional. As entrevistas de Spencer, inicialmente realizadas em salas fechadas, se tornaram transmissões que alcançaram milhões, consolidando ainda mais seu papel como catalisador de mudanças. Enquanto o mundo assistia, os efeitos em cadeia dessa nova era eram visíveis em vários campos. Na mídia, havia uma mudança perceptível na forma como as histórias sobre a família real eram cobertas. Os repórteres começaram a fazer perguntas sobre a estrutura da instituição, seu manejo da saúde mental e o papel da imprensa em moldar a percepção pública. A narrativa se afastou do sensacionalismo em direção a uma abordagem mais humanitária,
oferecendo uma visão mais profunda sobre a vida pessoal daqueles que antes estavam envoltos em mistério. Na política, o papel da monarquia no governo continuou a ser examinado. Políticos, anteriormente relutantes em se envolver com a família real, agora se encontravam em conversas sobre a interseção da tradição e da modernidade. O público, informado pelas admissões francas da rainha e de ex-membros da casa, exigia maior transparência. Embora a monarquia permanecesse como um emblema de continuidade, também enfrentava pressão para se adaptar, para se tornar um reflexo dos valores contemporâneos. Para a geração mais jovem, a história de Harry e Meghan foi transformadora. Sua jornada se tornou um ponto de referência para discussões sobre identidade, agência e a coragem de desafiar as expectativas sociais. A narrativa que antes era dominada por imagens de pompa e circunstância foi substituída por uma história de resiliência, de uma família que havia escolhido se redefinir além das limitações de um trono. As escolas começaram a incorporar sua história nos currículos sobre alfabetização midiática e engajamento cívico, usando sua experiência como um estudo de caso sobre como as instituições podem evoluir quando confrontadas com suas próprias contradições. No âmbito privado, os laços entre os vários membros da família real se tornaram tensos, mas também mais honestos. Enquanto a rainha continuava a honrar as tradições que havia prezado, também enfrentava a realidade de que seu povo havia mudado. As linhas de comunicação, antes rígidas, agora eram mais flexíveis, permitindo um espaço onde as queixas pudessem ser expressas sem medo de espetáculo público. O palácio, por sua vez, começou a reavaliar seus protocolos, especialmente aqueles que antes pareciam proteger a instituição às expensas do bem-estar pessoal. E, no entanto, talvez a mudança mais profunda tenha sido na memória coletiva da monarquia. A narrativa que havia sido construída ao longo de séculos, uma narrativa que colocava Diana como uma figura trágica, seu irmão como um testemunho silencioso e Harry como um herdeiro devoto, foi reescrita. Tornou-se uma história de uma família inteira que havia suportado o luto, havia lutado pela defesa da saúde mental e havia finalmente escolhido reivindicar sua agência. A verdade que havia sido enterrada por 30 anos agora estava à vista de todos, um testemunho do poder da perseverança. Em entrevistas que se seguiram, Harry falou frequentemente do sentimento de fechamento que as revelações haviam trazido. Ele descreveu uma sensação de alívio, um reconhecimento de que o ciclo de dor poderia finalmente ser quebrado. Não se trata de apagar o passado, disse ele, mas de aprender com ele, e garantir que o futuro seja guiado pela compaixão, não pelo protocolo. Suas palavras ecoaram um sentimento que havia sido presente nos cantos quietos das memórias de seu irmão, uma compreensão de que a sobrevivência significava mais do que apenas se afastar. Significava confrontar as raízes do sistema que havia causado tanto sofrimento. À medida que os anos progrediram, o mundo continuou a observar a narrativa em evolução. O legado da princesa Diana, o testemunho corajoso de seu irmão e a partida ousada de Harry se tornaram um mosaico que iluminou a complexidade da monarquia em um mundo moderno. O palácio, não mais uma entidade isolada, se tornou uma instituição viva que teve que responder às vozes daqueles que ele afirmava servir. No final, a história não terminou com uma única revelação ou uma única decisão. Foi uma conversa contínua, um diálogo que abrangeu décadas, que envolveu inúmeros indivíduos e que ressoou com audiências em todo o mundo. A verdade, uma vez oculta sob camadas de protocolo e privacidade, finalmente havia sido libertada, lançando luz sobre os destinos entrelaçados de uma família e uma nação. A tragédia que uma vez parecia confinada à noite do funeral de Diana, na verdade, havia sido uma onda que alcançou muito além. As palavras de seu irmão, as ações de seu filho e a coragem daqueles que o seguiram haviam aberto um novo caminho. O palácio, uma vez uma fortaleza de tradição, agora enfrentava o desafio de se tornar um espaço onde a verdade e a compaixão pudessem coexistir. E para as pessoas do mundo, a história se tornou um lembrete poderoso de que a mudança é possível, mesmo quando vem dos lugares mais inesperados. A tragédia que uma vez parecia confinada à noite do funeral de Diana, na verdade, havia sido uma onda que alcançou muito além. As palavras de seu irmão, as ações de seu filho e a coragem daqueles que o seguiram haviam aberto um novo caminho. O palácio, uma vez uma fortaleza de tradição, agora enfrentava o desafio de se tornar um espaço onde a verdade e a compaixão pudessem coexistir. E para as pessoas do mundo, a história se tornou um lembrete poderoso de que a mudança é possível, mesmo quando vem dos lugares mais inesperados.